Olá pessoal, eu sou Arthur Spirandelli e esse é mais um resumo da semana aqui com a Aquavero. Se você está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja o nosso canal do YouTube ou seja as nossas plataformas de podcasts, seja muito bem-vindo. E o intuito deste programa é contar para você os principais acontecimentos do mercado financeiro nessa última semana que acaba de se encerrar, falando aqui sobre indicadores que foram divulgados, falando sobre falas de pessoas importantes para o contexto macroeconômico, falando sobre discussões e decisões que estão no radar e também comentando sobre a próxima semana, a semana que vai se iniciar no dia seguinte, no caso amanhã. A gente vai comentar sobre esta semana agora do mês de julho, que praticamente encerra o mês de julho, encerrou em dias úteis o mês de julho, primeiro mês do segundo semestre do ano de 2022. E essa semana em específico foi uma semana positiva aqui para o nosso mercado. O índice Bovespa, o principal índice de ações aqui da nossa Bolsa Brasileira, subiu 4,3% na semana, foi lá para os 103.165 pontos na sexta-feira, e com isso no ano ele cai agora apenas 1,6%, retomou o patamar dos 100 mil pontos e ainda conseguiu ampliar bem uma gordura aqui em relação àquele patamar que a gente sempre comenta dos 100 mil pontos. Uma semana realmente muito positiva para o nosso mercado local. Quando a gente olha para o dólar que tinha esticado bastante, nessa semana volta, tem uma forte correção e volta ali para os R$ 5,17, registrando nessa semana uma queda de 5,9%. E fecha nesse patamar de 5,17 na sexta-feira, esse dólar que estava lá na casa dos 5,50. No ano, a moeda americana cai agora 7,3% frente ao real. A curva de juros teve uma semana de quedas e voltou a negociar taxas próximas a que a gente via no mês passado, antes, na verdade, de alguns estresses aqui locais. A curva de juro real apresentou redução nos prêmios, porém apenas as taxas das NTNBs mais longas, a partir de 2040, por exemplo, mantiveram-se próximas da estabilidade, na medida em que a inflação esperada recuou com a mesma intensidade dos DIs futuros. E olhando para as bolsas lá de fora, as bolsas seguem em alerta, mas tiveram mais uma semana de ganhos. Com isso, o S&P 500, um dos principais índices dos Estados Unidos, recua agora 13% no ano, e o Nasdaq, um índice mais composto por ações ligadas à tecnologia, recua agora 21%. Começando o nosso giro, nossa volta ao mundo aqui, nessa semana, o principal acontecimento que o mercado aguardava ansiosamente era a decisão de política monetária lá dos Estados Unidos. O FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Fed, que é o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, tomou a decisão e comunicou ao mercado nesta semana sobre uma elevação na taxa básica de juros lá dos Estados Unidos, que a gente chama de Fed Fund Rates, de 0,75 ponto percentual. Essa decisão foi unânime, ao contrário da última, e em linha com o esperado pelo mercado, que já de fato falava já há algum tempo sobre esse 0,75 de alta. O presidente do Fed, o Jerome Powell, disse em pronunciamento depois da decisão que a taxa de juros lá dos Estados Unidos deve ir para algo em torno de 3 a 3,5% até o fim do ano, e isso animou os mercados. A decisão foi considerada hawkish, ou seja, de aperto monetário, e o Powell sugeriu que uma desaceleração do ritmo poderia ser adequada a depender dos dados que forem divulgados daqui em diante. A gente teve também, olhando lá para os Estados Unidos, a divulgação do PIB do segundo trimestre do ano de 2022 em relação à economia americana e à economia norte-americana. Ela entrou em recessão técnica com essa divulgação. A recessão técnica nada mais é do que 2 trimestres consecutivos de retração de PIB negativo na economia do país. O PIB dos Estados Unidos caiu 0,9% no resultado anualizado do segundo trimestre. A expectativa do mercado era de 0,4% de queda. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, ela afirmou que essa segunda contração da economia norte-americana é sinal de uma desaceleração inevitável no país, mas que ainda há, abre aspas, caminho para reduzir a inflação
enquanto mantemos o mercado de trabalho forte, fecha aspas, decisão que também movimentou bastante o mercado nessa última semana. E entre os indicadores, para completar essa semana de Estados Unidos, a gente teve o deflator PCE ou PCI, que é a inflação, é uma medida de inflação ao consumidor, que é utilizada pelo Federal Reserve, pelo Banco Central dos Estados Unidos, como a sua referência à inflação que ele busca. E o PCE desse último mês de junho registrou uma alta de 1% nos preços lá nos Estados Unidos, antes 0,9% que era esperado pelo mercado e 0,6% que foram divulgados no mês anterior. O núcleo da inflação, onde se concentram as principais métricas, também apresentou surpresa altista em 0,6%, ante 0,5%, com aceleração na comparação anual para 4,8%. Então, semana nos Estados Unidos com inflação alta, com queda no PIB e com uma elevação na taxa de juros, conforme o mercado já aguardava. Levando lá para o velho continente, na zona do euro, a gente teve uma semana importante também de divulgações e o PIB preliminar do segundo trimestre do bloco subiu 0,7% ante o trimestre anterior e 4% na comparação com o ano passado. A inflação ao consumidor, medida através do CPI da zona do euro, teve um avanço de 8,9% na base anual. No resultado de julho, ante 8,6% do consenso do mercado e renova uma máxima histórica lá para a zona do euro novamente. E ainda por lá, o indicador de sentimento econômico caiu para 99 pontos em julho, ante 103,5 em junho e 102 esperado pelo mercado. Então, Europa também com um PIB sendo divulgado, uma inflação acima do esperado por lá e com o índice de confiança, o sentimento econômico abaixo das expectativas e caindo bastante. Na China, o lucro industrial de junho subiu 0,8%, ante queda de 6,5% em maio. O país planeja agora um fundo imobiliário de até 44 bilhões de dólares para o setor que está em dificuldade atualmente e é muito importante para a economia da China. Também por lá, o governo reconheceu que não atingirá sua meta de crescimento anual e o país vive novamente um momento de alto número de novos casos de Covid-19, trazendo novos lockdowns para a população. Então, China também sendo uma preocupação aqui no mundo, necessitando de mais investimentos no setor imobiliário, com uma aceleração mais tímida do que o esperado e também com novos casos de lockdowns, trazendo esses problemas para a população e também para o restante do mundo, porque esses lockdowns impossibilitam deslocamento, produção e por aí vai. E para a gente finalizar nossa volta ao mundo no radar corporativo, as empresas estão divulgando seus resultados do segundo trimestre. 277 empresas que compõem o S&P 500 lá dos Estados Unidos já reportaram seus balanços, com 73% das empresas superando expectativas de lucro, segundo dados da Bloomberg, indicando que os resultados têm vindo melhores do que o esperado e que as empresas estão conseguindo navegar por hora nesse cenário mais desafiador no mundo. As Big Techs, Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet subiram forte depois dos resultados e puxaram os índices lá fora para cima. Trazendo aqui para o Brasil e começando a nossa volta interna, o IBGE divulgou o IPCA 15, que é uma medida de inflação, assim como o IPCA, mais de meio de mês, né, de um meio de um mês para o meio do outro mês, vista como uma prévia da inflação oficial, e ela mostrou uma desaceleração no aumento dos preços em julho. A alta foi de 0,3% no mês, essa foi a menor variação desde junho de 2020 e fez a taxa em 12 meses voltar ao patamar de 11%. O governo central, ele registrou um superávit de 14,4 bilhões de reais em junho, e o resultado é derivado especialmente da forte arrecadação, da forte aceleração na arrecadação, segunda maior do ano, a partir do recebimento de praticamente 27 bilhões de reais através da privatização da Eletrobras e 26 bilhões de reais em dividendos.
As despesas também avançaram, atingindo o maior patamar do ano, com pagamento de 7 bilhões de reais em precatórios e 24 bilhões de reais com despesas discricionárias. Começando aqui no nosso giro de indicadores, no trimestre móvel encerrado em junho, a taxa de desemprego do Brasil, sem ajuste sazonal, apresentou uma queda de 1,8% em relação ao primeiro trimestre, enquanto, com relação ao mesmo período do último ano, a taxa recuou 4,3%. Se a gente levar em consideração o ajuste sazonal, o desemprego recuou para 9,2%, e esse é o menor patamar desde setembro de 2015 aqui no Brasil. Foi divulgado também o GPM, que também é uma medida de preços aqui, que é conhecida como a inflação dos aluguéis, e ela atingiu 0,21% no mês e 10,08% em 12 meses. No cenário local, a gente voltou até a divulgação do Boletim Focus, consolidado pelo Banco Central, com as opiniões dos principais economistas e analistas do Brasil sobre os indicadores do país. E essa divulgação da última segunda-feira trouxe uma melhora da projeção do IPCA para 2022, saindo de 7,54% para 7,30%, mas uma piora para a inflação de 2023, saindo de 5,20% indo para 5,30%. As expectativas para a taxa básica de juros Selic foram mantidas em 2022 em 13,75% e em 2023 em 10,75%. No radar corporativo e relatório, o research do BTG Pactual comentou que a Eletrobras, abre aspas, marcou um golaço no segundo trimestre, fecha aspas, apresentando resultados muito fortes, combinados com o anúncio de dividendos sem precedentes. A companhia anunciou o pagamento de dividendos recordes de 87,8 bilhões de reais aos seus acionistas, número que eleva para 136,3 bilhões de reais a distribuição de dividendos da estatal no primeiro semestre deste ano, o valor disparado maior entre as companhias de capital aberto aqui no Brasil. E ainda falando sobre Petrobras, a empresa também anunciou corte de 3,88% no preço da gasolina, a segunda redução na gestão de Caio Paz de Andrade, que assumiu o comando da estatal no fim de junho. Com 2 reajustes em menos de 10 dias, o preço do insumo nas refinarias da Petrobras já acumula uma queda de 8,6%, o que dá alívio à inflação e ajuda a reduzir a pressão do governo sobre os executivos da empresa. Passada a nossa volta ao mundo, projetando agora o que vem pela frente nessa próxima semana, primeira semana do mês de agosto, lá fora o destaque será a divulgação de dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, incluindo o de criação de empregos, o payroll. Teremos também os índices gerentes de compras, os PMIs de julho dos países desenvolvidos, a inflação ao produtor, PPI de julho, e outros dados de atividade lá na zona do euro. Aqui no Brasil, a gente vai ter o principal evento econômico da semana sendo a decisão de juros pelo Copom. A gente vai ter uma nova decisão de taxa Selic aqui no Brasil. Além disso, teremos também a produção industrial de junho, a produção e vendas de veículos de julho e a inflação medida pelo IGPDI de julho, também semana recheada de indicadores aqui para o Brasil. E você não precisa esperar o domingo que vem para você ficar por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro. Estamos todos os dias em todos os canais para você consumir no horário e no formato que você mais gosta, no formato que você prefere. A gente está no Instagram, no Telegram, a gente está no Twitter, no Facebook, estamos também no LinkedIn, no canal do YouTube com várias playlists educativas, nas plataformas de podcasts e também no TikTok, numa versão mais divertida. Você pode nos acompanhar em todos esses canais, você pode ser nosso convidado aqui para interagir com a gente, mandar suas dúvidas e ficar por dentro de tudo que acontece. Amanhã de manhã a gente já se encontra através do relatório Manhã no Mercado e no final do dia a gente divulga o Tocando o Sino contando quais foram os principais pontos do pregão. E a gente segue nessa toada durante toda a semana. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.